E a gente segue falando sobre Estados Unidos porque uma nova pesquisa Reuters Ipsos mostrou que 1 em cada 3 americanos apoia a guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Esse é o nível mais baixo já registrado na série de levantamentos desde o início do conflito. A maioria dos entrevistados afirma que o presidente norte-americano, Donald Trump, não conseguiu explicar os objetivos com os ataques. A gente volta a falar com a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional e americanista, né? A gente traz aqui para você analisar esses resultados da guerra. Porque, Manhota, dizem nos Estados Unidos que cada presidente precisa de uma guerra para chamar de sua. Nesse momento, essa escolha de Donald Trump deu errado? Pois é, Débora, essa é uma provocação muito interessante e que vai tentando ser combatida, né, pela voz da Casa Branca a todo custo, mas como a própria pesquisa deixou clara, não está funcionando, né? Quer dizer, essa voz de defesa da Casa Branca para mostrar que a guerra atingiu ao seu propósito e que ela era necessária tem encontrado resistência. Existem alguns números, Débora, eu estava aqui dissecando a pesquisa da Reuters Ipsos, que são interessantes, né? Claro que o número mais comentado é esse, de que apenas 1/3 dos americanos apoiam a guerra, mas se a gente olhar para esse elemento que você trouxe no finalzinho da sua fala, é ali que mora talvez o elemento analítico mais importante. O dado diz que 69% dos americanos entendem que Trump não explicou claramente quais são os objetivos desse conflito. E nesse número, a gente inclui aproximadamente 40% dos republicanos. Quando a gente olha para isso, Débora, de cara já dá para identificar um problema significativo, que é o fato de que não se trata apenas de apoio, se trata de uma falta de narrativa consistente. Ou seja, os americanos não conseguiram compreender a razão de ser do conflito. E quando a gente fala disso, dá para remeter, já que você citou aqui da minha bagagem acadêmica, a uma vasta literatura da ciência política que mostra que, em geral, nos Estados Unidos, os estadunidenses, né, os norte-americanos, eles costumam apoiar a guerra quando eles sabem como elas terminam. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o apoio doméstico, basicamente, ao longo das décadas, veio girando em torno de alguns fatores primordiais. Eu gosto de lista, né? Vocês já sabem, então vou listar alguns aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. Em geral, né, o que é que mobiliza essa opinião pública? É clareza de objetivo, percepção de sucesso, custos humanos e duração pré-definida ou duração clara sobre o timing, né, o tempo do conflito. Quando um desses pilares desaparece, em geral, as séries históricas envolvendo guerra costumam identificar um apoio decrescente. E hoje, no caso do Irã, todos esses fatores que eu citei, eles de certa maneira estão sob pressão. O americano não entendeu exatamente qual é o objetivo da guerra, ele não tem necessariamente uma percepção de que os Estados Unidos saem exitosos de cada um dos ataques, eles começam a questionar os custos humanos, né, com baixas, como a gente reportou aqui nos últimos dias, e tampouco tem clareza sobre o fim, né, sobre a linha de chegada de tudo isso. A gente poderia dizer que, agregado a tudo isso, Débora, ainda existe nesse momento da história em particular, com o presidente Trump, uma necessidade, né, de lidar com uma certa contradição política, né? O presidente Trump, em campanha e politicamente em geral, ele passou os últimos anos dizendo que ele seria uma liderança que lutaria contra guerras, ele sempre criticou conflitos longos, conflitos armados, e sempre disse que tinha como um dos grandes objetivos em matéria de política externa reduzir essa ideia dos Estados Unidos como policial do mundo. Na medida
em que esse conflito vai se arrastando sem a clareza dos itens que eu citei, né, já chegando aí a 5 meses, no final das contas, um tensionamento inevitável surge, inclusive, dentro da própria base. E isso se assevera, obviamente, quando o custo econômico também começa a entrar nessa conta. Então, o debate sobre prioridade nos gastos militares, a discussão sobre as próprias mortes envolvendo militares dos Estados Unidos e, evidentemente, a pressão inflacionária sobre energia, sobre combustíveis, etc. e tal. Então, eu diria que essa pesquisa, ela traz à tona não só a noção de que o americano não está embarcado nessa ideia de que o Irã é a maior ameaça e a prioridade máxima para a qual os Estados Unidos deveriam empenhar sua energia e recursos, como ele também se sente desorientado e, portanto, não assistido nas suas demandas em casos como esse, Débora.